Boa tarde. Um prazer estar aqui, moderar esse painel, né? Sou analista de fundo imobiliário, entusiasta dos fundos de CRI também e estou todo dia aprendendo. Trouxe umas perguntas aqui que são minhas perguntas, mas também são dos investidores, então essa questão da visão da ponta, né, do cotista vai ser bastante interessante. Acho que a dinâmica aqui pode ser direcionando as perguntas, e se vocês, antes de responderem o direcionamento, puderem brevemente se apresentar para o pessoal online também conhecerem vocês, e espero que todos vocês desfrutem aí desse painel. Então, a primeira pergunta, vou direcionar para a Amanda e para o Ioane. Nós tivemos recentemente algumas mudanças do CMN nas estruturas, né, de estruturação dos CRIs, e vocês que estão, né, na ponta da securitização também, se você puder, Amanda, começar falando o que mudou, quais os impactos, né, não só para a ponta, mas também, né, nessa questão de seleção desses papéis, como que fica isso para o investidor pessoa física também? Tá certo, eu sou Amanda, sou cofundadora da Canal Securitizadora. Nós estamos aí com aproximadamente 7 bi em ativos emitidos, tanto de CRI quanto de CRA. Somos uma securitizadora prestadora de serviço, então nosso foco é o monitoramento das operações. A resolução do CMN veio em fevereiro, foi uma surpresa para o mercado, no sentido de que as instituições financeiras e companhias abertas que não são companhias de imobiliário e agronegócio, elas foram vetadas de serem emissoras de CRI. Então, tinham algumas operações, né, que bancos fizeram para se financiar, para fazer reembolso de aluguel. Então, acredito que o CMN fez essa resolução nesse sentido para proibir esse tipo de operação. E, ao mesmo tempo, foi vetado também o reembolso de despesas para todas as operações. A gente tinha muitas operações nesse sentido. E foi isso que ocorreu. Em março, um mês depois, a gente não, pelo menos na Canal, a gente não sentiu muito uma diminuição nas operações. Eu acredito que o mercado conseguiu ver outras operações, ver outros tomadores para adquirir as operações dentro dos fundos, principalmente. Então, em março, as operações de CRI cresceram em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, eu vejo que, apesar da resolução ter proibido o reembolso, que foi muito ruim assim, para o mercado, né? Era uma operação tão segura, acabou que o mercado se adaptou. Ioane, você consegue complementar a Amanda sobre alguma mudança aí da sua perspectiva, da parte de estruturação também, que você viu da mudança do CMN, e se você puder também complementar, se teve alguma mudança para o investidor pessoa física, se você observou algum procedimento que agora o investidor tem que observar, como que fica isso? Claro, vamos lá. Na travessia, a gente costuma fazer operações pulverizadas, né? A gente foge um pouco do corporativo, não é o nosso DNA, não é a nossa especialidade aqui. Então, mesmo com a CMN, não mudou muito o nosso deal flow, porque a gente já não atuava com esses emissores que são instituições financeiras, bancárias, e a gente fazia pouco contrato lastro intercompany e CRI para pessoa física. Então, a gente não atua muito com os bancos como coordenadores líderes, a gente faz mais securitização voltada para investidores próximos e distribuição nossa para investidores próximos também. Então, o impacto para a gente aqui foi menor. Ficou mais na questão do reembolso, que é ruim, né, olhando para o mercado, mas você tem como trazer novas estruturas para ali dar o reembolso para a companhia, sem efetivamente utilizar como destinação. Aí você pode fazer crédito em originação, você pode ter outros mecanismos para isso. Então, de certa forma, resumindo, a gente foi pouco afetado aqui, basicamente quase nada. Tá? Boa, boa. E da perspectiva, né, o Fred e o Flávio que estão ali, né, na gestão dos fundos, se vocês puderem também comentar se teve alguma mudança, mas já fazendo um gancho aqui, na perspectiva desse juro dessas carteiras, né, desses novos ativos, nesse cenário, contexto de juros mais altos, como que fica o risco de crédito? Como que vocês estão olhando nesse cenário que eu entendo que é mais desafiador para você conseguir algum funding novo? A gente estava, em média, com os fundos de papel
com 10% de desconto, né? Então, no geral, está todo mundo aí com a captação um pouco mais difícil. Então, se vocês puderem também se apresentar e comentar isso, tanto essas duas pontas. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Frederico Porto, eu sou sócio fundador da REC Gestão. A gente é uma gestora independente, temos 5 fundos, aproximadamente 4 bilhões sob gestão. Atuamos na área de logística, escritório, lajes corporativas e principalmente crédito, né? Na totalidade de 5 fundos. Bem, eu acho que... Primeiro, no tema do Conselho Monetário Nacional, nos afetou em 2 aspectos, eu diria, né? Primeiro, na questão dos contratos de locação intercompany. Então, era um mecanismo que a gente utilizava, não diria com uma certa frequência, mas tínhamos operações com esse tipo de mecanismo, no qual uma holding, uma subsidiária fazia um contrato de locação para criar um fluxo que pudesse lastrear financeiramente o CRI. Então, isso nos impactou. E, obviamente, na questão do reembolso, né? Acabou, na prática, nos levando e acho que foi um pouco da intenção aí de política de governo, né? A nos levar um pouco mais a risco de obra, né? Então, a gente não pode contar com um reembolso no prazo que a gente tinha antes, né? Então, eventualmente, a gente acaba tendo que estar mais exposto a risco de obra, né? E, obviamente, que isso, já pegando um pouco o gancho da pergunta do Danilo, num ambiente de alta de juros, a gente começa a ter um desafio maior nas nossas operações, no qual você tem que assumir um pouco mais de risco de obra num ambiente de alta de juros, né? Então, isso acaba sendo desafiador. Por outro lado, o fato de a gente ter, acabar aquela estrutura chamada de CRI-Denture, né, que era permeável o mercado, acabou trazendo, de certa forma, um pouco mais de liquidez, né, mesmo num mercado um pouco mais difícil. Também teve algumas mudanças em relação aos prazos da LCI, né, aí afetaram diretamente o setor bancário, mas a gente sentiu, embora aí das dificuldades da subida de juros, né, a gente sentiu um pouco mais de liquidez, porque tinha algum dinheiro aí que ficava empossado nesse tipo de operação e acabou indo para outras estruturas, né? Então, acho que seriam os pontos principais que eu destacaria. Bom, tentando acrescentar aqui um pouco, Danilo, eu sou Flávio Canho, sócio da Quiné, sou responsável por liderar os times de crédito agro e imobiliário. E o que a gente viu no CMN foi uma má notícia, acho que uma boa notícia travestida de má notícia, né? A gente tinha uma preocupação grande em relação a essa isenção que estava em risco naquele momento, né? Isenção em geral, não só dos CRIs e CRAs, mas até podendo contaminar o ambiente de FIIs. E então, nesse sentido, o CMN identificou operações que eram, vamos dizer, legítimas, porém um pouco artificiais, né, do ponto de vista da essência imobiliária ou agro, e acabou coibindo isso. Obviamente teve os danos colaterais, acho que o principal deles, o reembolso, que era de fato uma operação muito importante, mas tirando o reembolso, acho que no geral foi positivo, porque de fato privilegiou os players que estão financiando os setores respectivamente, né? Que acho que é o caso aqui de todo mundo que está na mesa, né? Os fundos, a gente vê que as operações são muito relacionadas ao financiamento do bem imobiliário e ou do agro, e nesse sentido, fazendo o link com a situação atual, eu acho que o mercado está muito saudável. E a principal razão é porque, de fato, esses CRIs, de maneira geral, que existem no mercado, especialmente nas gestoras, eles têm uma relação imobiliária muito autêntica. Então, você está financiando um shopping, um galpão logístico, um prédio de escritório, e, via de regra, são ativos que se recuperaram bastante desde o encerramento da Covid, né? 5 anos atrás, agora, quando começou, praticamente, a gente vê uma recuperação dos NOIs e da performance em geral desses ativos. Tem o ponto de fato que o Fred comentou, que é super relevante, né? Mais para o lado da construção, que o juro alto afeta muito a capacidade desses empresários, mas se eu separar entre ativos estabilizados e ativos em desenvolvimento, acho que os ativos estabilizados têm uma performance muito boa, que a subida de juros não chega a preocupar, porque ainda você tem uma garantia imobiliária com alto valor e um NOI ainda muito forte. Acho que fica essa atenção, de fato, para o empresário que está financiando a construção, e aí tem uma situação mais frágil, né? Porque é um projeto, você precisa de venda, você precisa fechar ali o custo da obra, então
é um pouco mais delicado nesse aspecto. O Fred comentou bem, eu queria reforçar ainda e perguntar para vocês dois que estão na ponta da gestão ainda, se vocês veem algum nicho que vocês veem alguma oportunidade maior em termos de alocação, nesse contexto de juros mais altos, onde você consegue manter dado o mesmo nível de risco. Eu não sei se isso é possível, porque imagino que a margem do incorporador seja um pouco mais difícil. Então, se vocês puderem comentar ainda da ponta da gestão. Manda lá, Fred. Eu acho que assim, no que tange, acho que o ponto que o Flávio elencou é super importante, né? A gente tem, obviamente, com a subida da NTN-B, principalmente nos ativos estabilizados, é uma oportunidade única que nós temos aí de criar aí um portfólio de uma nova onda em taxas mais adequadas, né? Então aí é onde fica realmente, são boas oportunidades de alocação. O ativo estabilizado já permite, obviamente, muito mais segurança em termos de razão de garantia, em termos de estrutura de índice de cobertura, de fluxo financeiro. Então é onde a gente encontra mais oportunidade. Em relação à incorporação, obviamente, ela acaba permitindo, em desenvolvimento em geral, ela acaba permitindo, aceitando um custo financeiro mais alto, né? Mas é uma equação um pouco mais complicada, né? Então a gente prefere, evidentemente, buscar mais oportunidade de taxas mais adequadas, né? Num spread aí de 250, 300 bips, às vezes da NTN-B, em ativos estabilizados. A gente prefere um nível desse, aproveitando aí uma alta da NTN-B e talvez ir para 500, 600 bips num empreendimento que tem um risco de obra, tem um risco comercial de desenvolvimento. Obviamente que não é sempre que essas oportunidades acontecem e a gente vem encontrando também, até pela falta de crédito oriundo dos bancos, das instituições financeiras, até a própria LCI, as novas regras da LCI afetaram muito as instituições financeiras, a questão da poupança, né? Então tem nos últimos, acho que no segundo e no terceiro tri, né, Flávio, foi a primeira vez que as operações de CRI superaram poupança, né, no financiamento imobiliário em geral, né, então isso acho que foi um marco, né, da nossa indústria. Obviamente tem muito a ver com pouca captação da poupança, né, mas enfim, então ao mesmo tempo que a gente acaba encontrando boas oportunidades em desenvolvimento, em financiamento de obra, que antes ficavam sempre no campo de ação das grandes instituições financeiras, dos grandes bancos, né. Então assim, eu acho que nesse aspecto até do ponto de vista, né, nosso como gestor, obviamente juros altos preocupa, mas a situação, vamos dizer, a atividade econômica permanece boa, né, emprego. Então, obviamente, qual é a consequência dos juros altos, a gente pode ver depois, mas normalmente, né, imobiliário na nossa indústria, a gente sente muito quando a gente tem desaquecimento econômico e desemprego, né, o que a gente não está vendo ainda, né. Então é um cenário interessante para boas alocações nesse momento, né. Tentando acrescentar um pouco, acho que a pena que a gente está vendo é que a base imobiliária, especialmente de ativos comerciais no Brasil, ela tem crescido muito timidamente, né, na margem. Então, do que eu estou falando, né, a gente não vê produção de shopping centers no Brasil, greenfields, né, lajes corporativas também é muito pontual o que tem acontecido. Onde tem bastante atuação é no logístico, né, falando aqui de ativos comerciais clássicos. Então, isso, olhando para frente, eu acho que vai acabar trazendo um nível de atividade menor para o mercado de CRIs, que é baseado, obviamente, num ativo imobiliário, especialmente agora depois do CMN, né? Então, essa é a pena, né? Que acho que, inclusive, foi fruto da crise, não de agora, mas da década passada, e do Covid, né? Que jogou uma pá de cal aí forte em algumas iniciativas, especialmente ligadas a escritório, shoppings, não necessariamente teve a ver com Covid, mas acabou, acho que, canalizando o interesse das empresas para expandir ativos e não construir ativos. Então, desse lado, a gente acaba não conseguindo aproveitar tão bem o que seria uma grande expansão dos ativos e dos financiamentos, né, respectivamente. De fato, tem bastante atividade, a gente é
muito ativo também no mercado residencial, tudo a ver com a poupança, né, que vem sofrendo saques, estruturalmente não é o funding que vai sustentar o crescimento da base imobiliária do Brasil, né, isso parece muito claro hoje. Então a gente atua bastante nesse mercado que antes era dominado pelo funding de poupança. Basicamente estamos falando aqui do residencial, primeira residência, prédios, corporação. E aí é uma operação muito, muito interessante, porém ela exige um nível de cuidado adicional, Danilo, porque você tem o risco de desenvolvimento e o risco comercial. E o risco daquele empreendedor, né, continuar saudável nesse ambiente mais desafiador. Então, tem um nível de risco importante. Então, nesse contexto todo, onde tem oportunidade muito clara, inclusive nas cotas dos fundos listados, né? Não nós como gestores, né? Talvez os gestores de fund of funds, mas para as pessoas físicas, né? A gente tem fundos ligados à NTNB, do juro real, que estão assim muito descontados por conta da abertura da curva e também pelo menor patamar de dividendos, né? Como são fundos atrelados à inflação, eles pagam dividendos menores nesse momento em que temos que destacar, né? A inflação está controlada no Brasil nesse momento, então o dividendo é menor, especialmente menor do que o tamanho da Selic, e aí o resultante disso é que ele sofre uma pressão enorme no mercado secundário. Então, para dar um número, a gente tem o nosso maior fundo de CRI da casa, que é o Canip, e hoje ele negocia IPCA mais 9 no mercado secundário. Assim, é um fundo já depois de taxas, é um fundo super diversificado, bem grande, é o maior fundo listado, inclusive. Então, tem oportunidades para os investidores aproveitarem. Nós, como gestores, a gente sofre um pouco aqui pelo menor crescimento imobiliário, mas temos conseguido, nas operações existentes, travar um nível de juro real muito alto, né? Perto de IPCA mais 8, em vários casos. Perfeito. E, Amanda, não queria te passar a pergunta difícil, mas onde tem dívida, tem default, né? A gente sabe que esse monitoramento ele é cada vez mais importante à medida que os fundos estão com ativos mais diversificados, os fundos vêm crescendo cada vez mais. Se você puder contribuir, se você está vendo alguma oportunidade de algum setor específico, e o Anny também podem contribuir, mas eu queria já passar a pergunta difícil para você. Nesse cenário de default, como que está o monitoramento? Ele vem evoluindo de alguma forma? Mudou alguma coisa nesse cenário de fundos que têm 60, 70, 80 ativos? Como que fica isso? A gente ainda não teve um default em imobiliário na Canal. Acho que muito por conta do monitoramento. A gente tem uma área específica na Canal de monitoramento das operações, mas as empresas vêm soluçando. Então, a gente tem tomadores que entraram em RJ. Eu acho que a securitizadora, a agente fiduciária, enfim, os players ali em conjunto, tem que olhar a operação muito de perto, porque problemas acontecem, as operações são longas e muitas vezes eles não conseguem honrar com os pagamentos, né? Então, a gente sempre notifica com antecedência, usa prazo de cura, verifica se todos os registros estão feitos, porque se você tem um default e você, por exemplo, não está com as garantias registradas, como que você cobra, né? Então, até nesse caso que a gente teve de RJ, a alienação fiduciária e a cessão fiduciária, elas são extraconcursais, então a gente tenta ali conseguir executar essas garantias de forma mais rápida, mas o judiciário no Brasil é uma caixinha de surpresas. Então, acredito que monitoramento deveria ser o coração de toda securitizadora, e acho que isso é muito importante. A gente está próximo também dos gestores, né? A gente sempre avisa, olha, vamos chamar o tomador para a mesa, porque eu acho que isso pode dar problema. E a gente está sempre muito próximo para conseguir chamar assembleia, enfim. E acho que conseguir recuperar o crédito o mais rápido possível. Ioane, você vê alguma mudança nesse monitoramento, nesse contexto de fundos mais diversificados, ou até mesmo devedores mais apertados? Tem alguma mudança? E aí eu passo depois para o Fred e depois para o Flávio. Claro. Eu vou contextualizar um pouco o que a gente teve aqui de default / problema aqui na travessia, né? Então, a gente tem 2 casos que são mais clássicos, né? Então, o cliente ali que tem má fé, fraudador,
Esse a gente não negocia, a gente monta a estratégia de execução com o investidor e vai para cima, 2 pés no peito, não tem muito o que fazer. E tem a possibilidade de default, que a gente viu muito ali nos CRIs que a gente montou para 20, 21, principalmente de incorporação vertical, devido ao aumento do custo de obra aqui na pandemia. E se o incorporador ele tem boa fé, e a maioria tem, a gente está compondo com garantias externas outros empreendimentos, dando ponte para terminar outra obra, para pegar o lucro de outra obra. Então isso tem solucionado, tá? E onde é essa questão aqui, basicamente, no primeiro caso, assim, de má-fé e fraude, um servicer bem trabalhado, ele consegue mitigar bastante coisa, porque uma vez que o cliente ele tem má-fé e ele passa a tombar a boletagem para a conta dele, por exemplo, o servicer já atua e já puxa a boletagem, assume toda a cobrança do incorporador, do loteador. E na parte aqui de monitoramento de obra, cada vez mais, isso é bem legal, os investidores estão forçando os incorporadores e loteadores a terem gerenciadores bons, porque de uns 5 anos para cá, 7 anos para cá, os gerenciadores, basicamente, eles iam lá, tiravam foto no projeto, faziam um relatóriozinho de 1 ou 2 páginas, e isso tem mudado drasticamente esse ano e ano passado. Então, você consegue calibrar muito mais o custo de obra para você colocar uma margem de segurança para você evitar o que teve, por exemplo, na pandemia, que os projetos não tinham basicamente margem de segurança nenhuma ali, principalmente voltado para prédio. Tá. Até complementando o Ioane, a gente vê alguns problemas com essas empresas que fazem monitoramento de obra e o servicer. Eu acho que quando a gente vai estruturar uma operação, muitas vezes o tomador que escolhe os prestadores de serviço, escolhe ali o mais barato e fica essa briga por preço. Mas acho que no final todo mundo se prejudica, né? A gente vê, às vezes, erros nesses prestadores e acaba prejudicando, né? Foi o que ele falou, você recebe um relatório de 2 páginas, não consegue entender muito bem, e aí prejudica todo o monitoramento. Então, acho que a escolha dos players, dos prestadores de serviço, é bem importante para a emissão de um papel. Fred, Flávio, vocês que estão realmente aí na caneta na mão de tomar decisão, tem mudado nesse contexto de spreads mais apertados, não sei, os juros mais altos, esse monitoramento, acompanhamento, vocês estão aumentando o time, não sei como que está, ou contratando ferramentas, né? A gente tem ferramenta também do Clube FI que faz monitoramento agora do CR Data, do Ribeiro também que está capitaneando, então o mercado está evoluindo e eu acho que eu queria ouvir de vocês como que as gestoras estão crescendo nesse sentido. Sim, em relação a default, eu acho que o processo de default bem sucedido ele começa na concessão do crédito, né? Então, o que o Ani mencionou da má-fé, né? Se você segue aquele princípio dos 3 Cs de crédito, né? Que é colateral, capacidade e caráter, você já resolve um grande problema, né? Realmente não dá. Se você tem má fé, é muito complicado, é muito difícil e você endereça isso no momento da concessão. Eu acho que, de ponto de vista de experiência, né, o nosso fundo, o maior fundo, o RECR, a gente tem hoje 118 créditos, né? E aí, obviamente, a pandemia foi um grande evento para todos nós, né? Então, de repente, a gente tinha exposição, né, como o Flávio aqui na Quineia, diversos setores, shopping center, escritórios. Então, de fato, a gente teve que fazer força-tarefa, né? Realmente apagar alguns incêndios, né? Mas foi muito bem sucedido, né? Na história do nosso fundo, a gente tem hoje, vamos fazer agora em 2 semanas, 7 anos, né? A gente já rodou mais de 250 créditos. A gente teve 2 eventos de RJ, uma de uma liquidação de uma instituição financeira e um evento de dação. O que é a boa notícia nisso tudo? Fomos muito bem sucedidos na questão da execução das garantias, né? Então, isso foi um processo muito, muito favorável, né? Então, tanto nos casos de RJ, a gente conseguiu caracterizar a extraconcursalidade do débito, né, da nossa garantia, isso foi muito positivo. Na questão da instituição financeira também conseguimos apartar, era uma operação de true sale, funcionou super bem.
Então, assim, a gente foi bem sucedido, né? Obviamente, eventos de crédito acontecem, né? Então, é natural, faz parte, né? Se alguém chegar a falar, nunca tive problema de crédito, né? Obviamente, num período muito longo, é um milagre, né? Mas eu acho que o aspecto do monitoramento também, ele é crucial, né? Então, além de instrumentos, né? Então, a gente tem uma equipe dedicada ao monitoramento, a gente trabalha sempre com as securitizadoras, fazemos calls mensais e a gente tenta antecipar os problemas, né? Então a gente tem alguns indicadores, a gente tem conceitos de níveis de risco de operações, que a gente obviamente tem um controle maior, dependendo da criticidade, da materialidade, equipe, como eu disse, dedicada, e principalmente instrumentos como o monitoramento do crédito. Então a gente vai ver se tem alguns apontamentos negativos em todos os nossos créditos. Então se a empresa começa a ter aí Serasa, apontamento, protesto, já levanta uma bandeira amarela, né? E a gente busca atuar. Então se a gente sente, por exemplo, no fluxo de recebíveis de uma carteira pulverizada, cai um pouco o fluxo de arrecadação, a gente tenta entender o porquê. E a chave é sempre você antecipar. E aí a chave sendo o monitoramento ajuda muito no processo, né? Então, Danilo, a gente tem visto desde 2020, na verdade, uma melhoria no perfil das operações, né, pelo fato de serem muito ligadas ao ativo imobiliário, né, que teve esse choque grande em 2020 e eles vêm, em geral, se recuperando. Então, acho que, no geral, as operações melhoraram desde então. Não tenho visto esse nível de default acontecer. Acho que tem essa luz amarela para operações com risco de desenvolvimento, que podem se prejudicar com uma economia desacelerando e juros subindo, né? As duas coisas conectadas. E do ponto de vista do processo, assim, eu brinco que o pior cenário de um fundo de CRI é virar um pouco fundo de tijolo, né? Porque você deveria ter uma garantia imobiliária com valor e você, como gestor, deveria ter capacidade de gerir aquele ativo imobiliário. A estrutura da gestora para lidar com esse equity agora, né? Então, acho que uma boa análise para quem está olhando, assim, é entender se aquela gestora que se propõe a fazer um fundo de crédito pode, operacionalmente falando, assumir os ativos como colateral, se ela vai ter uma capacidade de gerir aquilo, ou pelo menos um plano de fuga, né? Felizmente a gente não teve que fazer isso, não é dizer que a gente nunca vá ter, todo mundo está sujeito a isso num ambiente de crédito, né? Mas eu acho que se o ativo, como o Fred estava comentando, né, na origem, é um bom ativo, você tem ali um sponsor alinhado, tem uma estrutura boa de governança e a alavancagem não é muito alta, você já diminui muito a chance do default. Não é dizer que não pode acontecer, mas se vier a acontecer e o ativo de fato ainda tem valor, né, não é que ele se tornou, vamos dizer, caiu um meteoro no ativo. Não, o ativo ainda é bom, mas o sponsor ou ficou maluco ou realmente perdeu condição de pagar. Você, como gestor, não tem um grande problema na mão, em tese. Você deveria poder assumir, retomar aquele bem ou vender no momento zero, ou receber ele, continuar tendo a renda e depois vender num segundo momento, tá? Então, eu acho que o pior cenário de um bom fundo de CRI, ele não é um cenário tão desastroso quanto as pessoas imaginam, tá? Especialmente se você tiver, de fato, esses imóveis de qualidade como colateral, né? Óbvio que a gente não conta com isso e nem queremos nos tornar donos de imóveis, tá? Até porque tem um processo tortuoso para isso se efetivar, né? A execução nunca é um plano suave, é um pouso extremamente forçado. E acho que existem rotas iniciais, né, ou alternativas que você não passa necessariamente pela execução, que são melhores para todos os envolvidos. Óbvio, se tem má fé, se tem de fato má vontade, aí você tem que executar mesmo e vida que segue. Mas, de novo, um bom ativo ele mitiga boa parte das dores de todo esse processo. Certo. E eu queria aprofundar ainda as polêmicas e a gente poder abordar ouvir de cada um de vocês sobre os certificados. Então, se o Fred puder começar. Fred, quais são os desafios? Eu, como analista
E sendo bem franco aqui, eu vejo para o investidor, às vezes, mais desvantagens do que vantagens. Então, se você puder discordar de mim e dar os contrapontos, vejo que a questão da liquidez é muito importante, a questão da transparência de taxas também ainda pode ser um desafio grande, e se você puder fazer aí, colocar alguns pontos também que ainda estão para ser superados, para que esse produto também, em cenários mais desafiadores, pode ser uma saída de novos fundos e depois talvez listar. Se você puder começar e depois a gente vai para o Ioane também e para a Amanda. E não estou deixando você por último não, Flávio, toda vez, mas a próxima eu começo com você. Não, é interessante, a gente vai acompanhando aí os setpados aí desde o início. Você viu esse movimento acontecer nos Estados Unidos com o mercado de REITs, quando o mercado de fato estava fechado, o mercado público de fundos listados, aí começou a haver várias emissões de REITs, né, não listados, e acabou vendo esse efeito aqui no Brasil, e a razão era muito simples, né? Principalmente aí nas grandes casas distribuidoras, aí XP, BTG, havia sempre um desconforto em relação à cota do fundo, né? Se desvalorizando, né? E aí era um barulho enorme aí com a base, né? E aí acabou se tendo, né? Várias casas começaram a desenvolver o produto, né? A gente fez setipado no final do ano passado, foi um sucesso a colocação, foi uma demanda muito exclusiva, né? O fundo performa muito bem, que algumas questões no ponto de vista de estruturação em relação à administração tiveram que ser superadas, né? Mas é normal, produto sendo desenvolvido, hoje funciona super bem, né? Mas de fato a questão da liquidez é algo que realmente incomoda, né? Então acho que como produto ele tem um propósito, né? Para algum perfil de investidor, né, principalmente para algumas casas, né, de agente autônomo, né, mas a questão da liquidez é complexa, né, você tem também como consequência pouca visibilidade das negociações, né. Então, assim, eu acho que é um produto que ele vai, né, tá aí para ficar, né, mas eu não acredito que vai ser algo que vai ter uma presença marcante aí, principalmente quando o mercado ficar mais líquido, a liquidez voltar, os juros baixarem. Ioane, se você puder complementar, você acredita, né, no produto setipado como uma alternativa para o investidor que concorda, né, com o Fred, a questão da volatilidade? Em termos de taxa, você acha que pode ser mais competitivo também? Queria ouvir a sua visão. Se você também discordar, pode contribuir. Não, vamos lá. Eu acho que eu concordo com os pontos que o Fred trouxe. O principal ponto é aqui a questão da volatilidade. Eu acho que pode servir muito bem para clientes que eles compram, né, o fundo setipado e eles jogam para a carteira administrada, que você não precisa ficar explicando ali toda hora porque o patrimônio do seu cliente está subindo e descendo. Eu acho que essa é a questão principal que o setipado quis resolver. E as captações, né, porque hoje tem fundo de papel muito bom, que está com o PVP amassado por causa da curva da NTNB e não consegue captar mesmo sendo fundos excelentes com crises excelentes lá dentro. Então, acho que esse é o ponto principal na minha visão, tá? Quiserem complementar? Perfeito. Amanda, é uma indústria, os fundos de CRI, fundo imobiliário como um todo, dependem da captação para continuarem crescendo. Você acha que os setipados são uma alternativa? Que um pouco da minha visão é que esses produtos podem ser feitos aí, estruturados nesse momento mais desafiador, mas que eles sejam listados depois para que o cotista tenha uma liquidez mais transparente. Você consegue contribuir com a gente? Eu acho que é uma opção, principalmente para o investidor que quer diversificar, acho que é uma opção de investimento. Eu, como investidor, o que eu acho que é mais importante é você saber quem é o gestor. E quanto tempo ele já é gestor de fundos, qual a experiência dele com crédito. O Fred está com fundo aí há muitos anos, então você consegue ver como o fundo reagiu em tempos de pandemia, em tempos de crise. Para mim, isso é o mais importante. Quem é o gestor desse fundo, mais do que se ele é setipado, se ele está na B3, acho que independente do lugar que ele está listado ali. Flavião.
Bom, Danilo, a gente não tem setipado, mas não significa que sejamos contra, tá? Eu acho que a ferramenta não pode ser confundida com o mau uso da ferramenta. Você ter um veículo que ele não necessariamente é negociado no mercado tradicional pode ser útil em várias situações. Por exemplo, você tem um fundo de prazo determinado e aí as pessoas, talvez num mercado líquido, até façam uma venda pior do que aquela que eles fariam no mercado de balcão. Então, acho que a ferramenta em si do setipado, ela não é má por definição. Eu acho que o que tornou ela talvez polêmica foram os níveis de custo embutidos na emissão e depois os níveis de custos embutidos na negociação. Mas veja, não tem nada a ver com o fato de em si ela não funcionar, né? Se você falasse que o custo foi baixo na entrada e que o custo foi baixo na intermediação, talvez boa parte da crítica já não existiria. Então a plataforma em si, CETIP, eu acho que ela apesar da gente ainda não ter feito, eu não vejo o menor problema, acho que ela pode ser bastante útil para vários perfis de produtos, né? De novo, um fundo que tenha prazo determinado, um fundo que tem um nível de risco maior, e aí você quer restringir para um público tipo investidor profissional, qualquer coisa do gênero. O que se tem que fazer é racionalizar os parâmetros, né, de configuração do fundo, que eu acho que tem muito mais a ver com uma condição de mercado do que com o produto em si, né? No bull market, a gente vê esses abusos de forma, né, de custos muito altos, de custos para transacionar muito altos. Então, acho que é mais por aí a discussão, né, de onde o mercado se equilibra nesses aspectos, do que em si, vamos banir os setipados porque eles não funcionam em nenhum caso. Perfeito. E se vocês pudessem agora olhar a indústria mais para frente e tentar esquecer um pouco dos desafios atuais, se vocês pudessem citar o maior desafio da indústria para um maior crescimento, a gente já viu um crescimento muito exponencial, né? Ali no início da indústria, os fundos de papel eram menos que 5%, e hoje são mais que 40%, 43%. E daqui para frente, daqui 5 anos, 10 anos, existe algum desafio que pode travar esse crescimento? Se você vê algo no regulatório ou algo no estoque, alguma coisa nesse sentido, e aí começar com o Ioane. Não, pelo contrário, eu acho que, olhando para os fundos de papel, eles tendem a aumentar aqui a relevância deles olhando o funding para imobiliário, principalmente para incorporação vertical. De uns 3 anos para cá, a poupança vem tendo resgates líquidos. Já esse mês passado, já está saindo notícia que os bancos estão com dificuldade de pegar os repasses financeiros pós-término de obra, então o mercado vai precisar olhar com carinho para isso, para fazer fundos de longuíssimo prazo para financiar as pessoas físicas. Então é uma oportunidade. O plano empresário também cada vez mais vai perder aqui espaço para o fundo de papel, para os CRIs, para as gestoras. Então eu acho que pelo contrário, tende a aumentar aqui o nível de concentração dos FIIs de papéis, e tomara que os órgãos reguladores estejam abertos também a permitir esse crescimento, andar junto com o mercado. Flávia, você vê algum outro ponto que a indústria, algum ponto de atenção também, se você puder citar, como os cotistas, na visão mesmo do cotista, da pessoa física que está lá comprando suas cotas, algum cuidado que ela tem que ter também, se você puder complementar com essa outra pergunta também. Eu acho que o desafio do lado do cotista é entender essa volatilidade, aceitar que isso é parte do pacote, né? Especialmente para fundos de tijolo, que muitas vezes não repassam o dividendo com a subida de juros, aí tem essa queda de cotas, e as pessoas têm a sensação de que é um mau produto porque ele está funcionando como ele tem que funcionar. Na prática, quando sobe juros, o fundo tem que cair mesmo. Então, acho que esse desafio é um desafio mas no geral as pessoas adoram os fundos imobiliários, né? É meio amor e ódio, mas é mais amor do que ódio. Tanto que a gente vê o número de CPFs envolvidos, que já supera quase, daqui a pouco, de ações. É uma indústria vencedora, que está cumprindo o papel que ela se propôs a fazer de financiar o setor imobiliário, agora mais recentemente Fiagro também. Então, acho que tem que dar um passo para trás e olhar, isso está fazendo sentido? No geral, acho que sim, tanto do ponto de vista do investidor, quanto da função
que foi proposta, né, que é de fato financiar o desenvolvimento do mercado imobiliário. Com a diminuição da poupança, isso é mais verdade ainda. Então, o mercado de capitais está funcionando. Acho que o governo tem que olhar dessa forma, dessa perspectiva. Acho que no contexto de Brasil hoje é o produto que mais saiu vencedor, fazendo uma comparação lateral aqui com outras classes de fundo, por exemplo, fundo multimercado, etc. Acho que os fundos imobiliários foram muito vencedores. E um risco que eu vejo é um pouco de lobby de outras indústrias querendo atacar isenções e tal. E aí eu acho que é importante mostrar que está havendo de fato um benefício concreto dessa indústria. E eu acho que está tendo realmente, né? Não só no financiamento à construção, mas também nos ativos estabilizados, né? Hoje os fundos são compradores de imóveis, são financiadores de imóveis. Então, acho que tem tudo para continuar nessa direção. Acho que gera um nível de ciúme importante em outras alternativas de investimento. E acho que, olhando aqui para quem já é usuário, é tentar educar o investidor de fazer boas compras, mas entender que mesmo em bons fundos você vai ter volatilidade, porque é uma parte inerente dessa classe de ativos, né? As pessoas têm que aceitar essa dor. Achar que vai comprar fundo de tijolo e nunca vai ver 10% de queda, é melhor não estar nesse tipo de produto, porque é um desafio de educação financeira aqui. Estamos nessa luta. Fred, pela perspectiva de produto mesmo, olhando na parte dos desafios, você acha que os fundos de papel, para continuar crescendo e se desenvolvendo, tem algum ponto de atenção que precisa ser melhorado? O Flávio comentou um pouco de desafio fiscal, alguma coisa de isenção que pode acabar, isso pode impactar também no curto prazo? Eu acho que a questão da isenção é sempre muito crítica na nossa indústria, né? A gente sempre teve essas levas, né, de boatos de que iria acontecer, seja por questões arrecadatórias, seja por questões de lobby de outras partes da indústria de fundos, multimercados, né? A gente conseguiu escapar incólume, né? Eu acho que a gente está agora num período de mais segurança jurídica, mas isso é um ponto extremamente importante. Em relação à indústria, a gente é muito otimista na REC. Acho que a gente ainda está engatinhando. O mercado é imenso, o potencial é extenso. A gente vai crescer, eu tenho certeza, né? Obviamente hoje é um cenário difícil, mas a indústria veio para ficar, né? Ela realmente caiu no gosto do investidor de varejo. O aspecto educacional que o Flávio mencionou é absolutamente crítico, né? Eu acho que a gente já passou levas, né? 2011, 12, 13... A indústria era bem menor, né? Mas mesmo assim houve uma leva de investidores de varejo que ficaram machucados, né? Até o número de investidores caiu depois, né? Durante um período, chegou a 800 mil, 750 mil, quando já tinha ultrapassado 1 milhão. E o que é muito salutar agora mesmo com essa questão das cotas desvalorizando por causa de Selic, desses eventos, a gente continua vendo a base de investidores crescendo, né? Então eu acho que do ponto de vista também de produtos, do marco regulatório, a gente teve aí o marco da securitização que foi muito importante, o próprio 175, a possibilidade de a gente poder onerar os fundos, traz os ativos, né? Isso traz muita flexibilidade também, está trazendo a nossa, né, indústria, né, a um patamar mais desenvolvido, né? E eu acho que assim a gente vai ver muitas ferramentas interessantes, né, sendo disponibilizadas agora. Eu acho que a questão da poupança, né, o elefante que está aí arcaico, né, ele de fato vai ter cada vez menos proeminência ao nosso financiamento, né? A gente já viu agora, né, esse movimento no início desse ano, com os CRIs superando a poupança, como eu indiquei anteriormente. Acho que isso veio para ficar. E é uma maneira assim, muito interessante para você popularizar, democratizar o investimento. Hoje a gente tem, né, ferramentas como o Clube FI, então isso é muito importante. Eu acho que isso ajuda. A gente não tinha isso nas outras levas, né, de crise. Então esse processo aí educacional é fundamental para a nossa indústria continuar crescendo. Em relação ao papel, eu acho que a gente tem o arcabouço, né?
vai funcionar, né? A gente está também bem otimista. Eu acho que esse fato dos bancos acabarem se retraindo vai possibilitar que os fundos acabem atuando em setores, né, que antes eram aí reserva dos grandes bancos, né? Então acho que a gente é extremamente otimista realmente para os todo mundo otimista e vou continuar com o meu modus operandi de fazer 2 perguntas ao mesmo tempo para a Amanda. Se você puder contribuir, se você vê algum desafio da parte de securitização para frente, não sei, transparência, a parte de coleta de informações também. E eu não posso deixar aqui de comentar dos FIAGROS. Eu sei que não é muito a questão cerne do painel, mas queria ouvir um pouquinho de vocês se existe alguma lição que foi aprendida com essas crises recentes dos FIAGROs que estamos passando, né? Estamos observando vários soluços de crédito, se a gente pode aprender com um primo aí que cresceu muito rápido e tropeçou e fazer algum ajuste para as nossas carteiras. Então, Amanda. No mercado de securitização, acho que foi muito positivo. Veio a resolução 60, então acho que as securitizadoras ali saíram daquele meio de ser uma companhia aberta, mas não muito, né? Uma categoria ali ajustada para a gente, então a gente conseguiu ter uma resolução só nossa, isso foi muito bom. Mas eu acredito que tenham alguns desafios regulatórios. Eu, como advogada, acredito que a gente poderia ter mais ofícios, como tem para o setor de fundos, para o mercado conseguir atuar, acho que da mesma forma, né? Eu vejo que a gente tem muitas discussões na Ambima, em grupos restritos, mas eu gostaria que a gente tivesse mais segurança jurídica para atuar no nosso segmento, mas o mercado só cresce. Eu acredito que a gente tendo mais segurança, mais direcionamento, vai ser muito melhor para todos nós. Com relação ao FIAGRO, acho que o FIAGRO acabou de ter a sua resolução, né? Ele estava ali muito emprestado nas outras. A gente viu mais default no agro do que no imobiliário. Eu acho que o agro é um setor ainda que precisa se organizar um pouco mais. Acho que tem a questão de boa-fé e má-fé, que a gente já falou aqui, mas tem a questão de organização também. Eventualmente, o cara toma uma dívida que ele não vai conseguir pagar, se enforca, enfim. Então, eu acho que essa educação com esses tomadores é muito importante. Na Canal, a gente tem muitos primeiros entrantes e o que a gente faz, né, nossa equipe de monitoramento assim que liquidou a operação, a gente monitora ela inteira e faz um call com os tomadores para explicar. Porque eu vou te falar que a maioria assinou os documentos e não sabe o que assinou. Então, a gente tem muito esse papel educativo com eles, de falar, olha, você tem essas obrigações, você precisa entregar seu imposto de renda, você precisa circular tanto na conta. Então, muitas vezes eles assinam sem saber, e eu acho que essa educação que a gente tem que fazer e trazer eles para perto. Perfeito. Flávio. A gente atua em FIAGRO também, Danilo. Felizmente não tivemos eventos, mas acho que isso não é para vangloriar. Eu acho que a indústria ela sofreu bastante, um pouco de azar, eu acho, pelo momento que ela se iniciou. Foi um topo de ciclo. E aí você fala, por que os gestores não começaram com um nível de risco menor? Porque não dava, porque senão as pessoas iam comprar fundos imobiliários. Então, eu acho que foi uma conjuntura de má sorte. Só que foi muito rápido, né? Você teve uma reversão de preços, e especialmente no setor de grãos, que por outra má sorte era onde você tinha mais exposição aí, em geral na indústria, e aí culminou em diversos eventos. Que a gente está digerindo até hoje, né, como indústria. É um mercado extremamente promissor, mais até do que o fundo imobiliário, por todas as razões que a gente não vê, né, de falta de crescimento, que a gente vê no imobiliário. No agro você não tem isso. Então, acho que tem que baixar a poeira para retomar. Vai baixar a poeira? Eu acho que vai. O mercado imobiliário já teve diversas ondas de crise, tão ruins quanto essa. Talvez elas tenham demorado um pouquinho mais, mas já aconteceram. Em 2020 aconteceu, né? A gente teve o episódio dos super high yields, enfim. Então, acho que é uma questão de assentar aí esse mal-estar e depois retomar um crescimento
mais pautado naquilo que o mercado de capitais está mais acostumado, né? Operações mais estáveis, com menor patamar de rentabilidade e risco. E aí acho que a indústria retoma. Fred, quiser complementar, se você viu alguma lição dos Fiagros para poder adotar para suas operações, teve algum aprendizado? Teve algum aprendizado com os Fiagros, com esses defaults que a gente observou, que você adotou para suas operações, que tirou desse primo, sair num ciclo muito alto de juros, com operações mais high yield, a conta chega um dia, né? Nós na REC nós não atuamos no setor agro, tá? A gente até estudou muito o setor no início da regulamentação, fizemos aí uma força-tarefa para eventualmente montar um Fiagro, decidimos não fazê-lo por algumas razões. A gente achou que na época o risco-retorno das operações, a ideia era fazer um fundo de crédito, um fundo de CRA, não eram adequadas, pelo menos no mundo que a gente navegava. A gente via ainda oportunidades no CRI. Por uma questão estratégica, decidimos não atuar, né? Mas eu acho que é um setor extremamente promissor, né? Obviamente as dores do crescimento, se você for ver, comparar o marco legal e o crescimento, ela cresceu muito, né? Talvez mais rapidamente ainda que o setor imobiliário, então é inevitável as dores do crescimento. Eu lembro aí há 10, 15, 20 anos, quando estava iniciando nessa indústria, né, a gente tinha que fazer um processo de educação com os loteadores, com os construtores, para se organizarem, para participar do mercado de capitais. Então acho que tem isso um pouco, né, principalmente os fazendeiros, os pequenos, os produtores menores, eles estão acostumados, né, a uma outra dinâmica. O credor ou é o Banco do Brasil, que é uma entidade à parte, ou são fornecedores de fertilizantes. Então eles têm um viés de que, não, a gente está aqui no longo prazo, e às vezes, né, não entende que você tem milhares de investidores que depositaram, né, aí a confiança num setor que, né, obviamente também está aberto a crises, né? Mas eu sou muito otimista, também acho que essa indústria vai crescer muito. Até com uma curiosidade, na semana passada eu estava em Miami participando do Asset Backed Securitization East, que é o maior evento de securitização dos Estados Unidos, né? E eu não vi uma vez uma menção ao setor agro, securitização nos Estados Unidos. Tinha um setor lá, uma discussão sobre ativos esotéricos, nem ativos esotéricos se falava, né? Eu fui estudar, falei, será que não se financia agro aqui nos Estados Unidos? Aí eu descobri que tem uma entidade chamada Farm Mac, que é semelhante ao Fred Mac, né, a Fannie Mae americana, que fez uma securitização, volume de 800 milhões de dólares, que não é nada, né, compara uma indústria de imobiliária, né, de 8 trilhões, né, 250 bilhões de emissão net, né. Então, assim, é incrível. Hoje a nossa indústria de mercado de capitais agro é muito maior que a indústria dos Estados Unidos. Então a gente tem que ter orgulho disso, né. Eu acho que isso é algo fenomenal, né, que a gente alcançou. E as dores, os problemas são inevitáveis. Eu acho que a gente vai, né, acho que a gente vai ter instrumentos, os tomadores, o ecossistema agro vai se sofisticar, vai entender que ela precisa se comportar de uma maneira diferente, que não é um ente, né, um Banco do Brasil, não é o seu fornecedor, não é a sua trading, que você tem um relacionamento de 5, 10, 15 anos, né? Mas eu acho que também sou muito otimista com esse setor. Perfeito. Ioane, você quer complementar? Tem algum ponto? Não, eu concordo, tá, com o que foi dito. Eu acho que o agro é mais questão, ainda vai evoluir muito em questão de organização da empresa devedora. Confesso que na travessia, nos últimos 7 anos, a gente estruturou e distribuiu um CRA, mas muito mais calçado em duplicata performada do que efetivamente aqui uma commodity ou terra, produção. A gente ainda não teve conforto para botar o pé, tá? E no caso que realmente a gente teve conforto quando a gente queria ter o monitoramento completo da Control Union, estava pagando, 100 mil por mês, então a operação não foi para frente. Então o agro, uma coisa do agro que não é igual o imobiliário é que você tem que ter muito mais monitoramento. Isso acaba custando bastante a operação, então você tem que ter alguém vigiando a colheita lá 24/7, tem que ter pesagem de caminhão, tem que ter uma série de coisas ali, você tem que se preocupar com o solo, com o ambiente, com a luz. Então tem uma série de coisas que acabam deixando a operação mais cara e às vezes não fecham a conta para o devedor no nível de segurança que daria para a gente. Então a gente ainda não conseguiu botar o pé. Mas com o mercado evoluindo e o agro no Brasil é muito maior do que o imobiliário, tem muito mais potencial, é só realmente
acertar a mão, organizar e crescer com calma, tem um potencial gigantesco, sem dúvidas nenhuma. Perfeito. Então, do CRI ao CRA, esse foi o nosso painel. Espero que tenha contribuído com bastante conhecimento para vocês. Muito obrigado.